Carry on my wayward son, there'll be peace when you are done. Lay your weary head to rest, don't you cry no more. No dia 13 de setembro de 2005, estreava Supernatural, uma das séries que marcaria os últimos 15 anos da televisão. Dad is on a hunting trip. Foi assim que Dean Winchester abordou seu irmão Sam Winchester para juntos procurarem o seu pai que estava perdido numa caçada. Logo no primeiro episódio estava lançado o caos. Sam descobre o corpo da namorada Jess espalmado no teto e a pegar fogo, da mesma forma que a sua mãe tinha sido assassinada alguns anos antes. Ainda tenho gravado na memória o impacto de estar a ver esta série a começar na RTP2 e a sensação de ver a Jessica no teto. Eu sabia que ia ver esta série até ao fim. Partiam assim os irmãos Winchester em busca do seu pai John, ao mesmo tempo que enfrentavam o vilão da temporada, o Yellow Eyes. No meio de muita ação, muita luta, tudo correu mal para os irmãos Winchester, mas foi aí que John apareceu e acabou por trocar a sua vida pelo de seu filho Dean, lançando os irmãos para uma segunda temporada de muita ação. Lembram-se quando nós todos achávamos que o Yellow Eyes ia ser o pior problema deles? Eu não sabia como é que ia viver a minha vida sem John Winchester na série, mas lá vivi, não é? Mas para mim custou-me imenso, deve ter sido das mortes que mais me custou, confesso. Fomos vendo monstros de vários tipos, como espíritos, lobisomens, vampiros e até deuses, que fizeram Sam viver o mesmo dia constantemente. Yesterday was Tuesday, right? But today is Tuesday too. Numa terceira temporada mais curta, valeu pelos pecados e sobretudo pela Ruby, que veio dar um ar mais felino aqui à história. Mas é aí que Dean cai no inferno e aparece um novo personagem. E foi neste momento que a nossa vida de fãs de Supernatural mudou para sempre, com o aparecimento de Misha Collins a interpretar Castiel, quando apareceu a Dean e a Bobby com a sua gabardine. Mal saberíamos nós a aventura que nos esperava daqui para a frente. Castiel traz Dean de volta do inferno, mas só para ele descobrir que na verdade o seu irmão era envolvido com a Ruby. Não a Ruby da temporada passada, mas a fake Ruby. A febre amarela tomou conta de Dean, mas foi a melhor versão do Eye of the Tiger que nos ficou na memória. Mas não foi só nós que estes irmãos ficaram na cabeça, também a Lilith, que queria destruir os 66 selos do Apocalipse para trazer Lucifer de volta. Enquanto isso, o Dean era só o professor de ginástica mais desejado por esse mundo fora. Mas entre finais escritos e apagados, eis que um profeta chamado Chuck decide aparecer. Quando conhecemos Chuck, ele não passa de um escritor de fantasia um bocado mal vestido e com tendências alcoólicas que escreveu a vida de Sam e Dean em livros. Esta revelação é um dos melhores plot twists da série. Os manos Winchester não tinham controle sobre os seus destinos e ainda estávamos para descobrir quem realmente Chuck era. No meio de tanta asneira, os irmãos Winchester fazem a pior de todas. Eles conseguem trazer o pecado original. Isso mesmo, Lucifer entra na história. No mesmo episódio em que descobrimos que Dean é o verdadeiro receptáculo, palavra estranha, não é? Mas é como quem diz vessel, de Michael, vamos vendo uma espécie de Night Terror de Nick, o humano que dará cara e vida a Lucifer na maior parte das vezes ao longo das temporadas que se seguem. Todas essas cenas tiveram um ambiente muito sombrio e pesado, com a Nick a ter visões da sua família morta que estava, e como se isso não bastasse, a ideia de Lucifer aparecer, de ser o maior inimigo a combater até ao momento, deixava uma sensação de ansiedade em quem estava deste lado de cá do ecrã. Mas, meus amigos, o melhor beijo da temporada e talvez da série acaba por ser entre Bobby e Crowley. Fica assim apresentado o novo rei do inferno. Did you kiss him? Sam, just wondering. Lucifer e Michael debatiam-se por quem queria usar o irmão mais bonito. Lucifer queria usar Sam, Michael queria usar Dean, mas pronto, foi toda uma complicação, porque meteram-se anjos e demónios pelo meio. Mas é aí que somos surpreendidos porque aparece um novo irmão Winchester, chamado Adam. Sim, John parece que tinha um fim perdido, algures, mas também não se preocupem muito porque ele acaba por ser esquecido rapidamente. Depois de 99 problemas e com o canto do cisne à porta, Joe e Ellen morrem, o que faz com que Dean decida bater à porta da morte e ter uma conversa olhos nos olhos com ela. A morte de Joe e da Ellen
Não foi a primeira morte que nos custou, não foi a última nem a morte que mais custou daqui para a frente, mas foi se calhar a primeira de personagens mais secundárias que me fez emocionar e que me custou um bocadinho vê-la-se a abandonar a série, até se calhar pela relação fraternal ou quase às vezes até possivelmente amorosa que a Joe tinha com o Dean, mas achava essa relação muito querida e fiquei com muita pena quando elas se sacrificaram para derrotar os Hellhounds. Lucifer e Sam, Michael e Adam caem no poço sem fim, o que parecia dar um término à história, até porque o nosso Dean decidiu ter uma vida normal e acabava assim a 5ª temporada, que terminava muito provavelmente a história dos irmãos Winchester. Brincadeira, era preciso não ter uma alma para acabar a série na 5ª temporada e, na verdade, o Sam não a tinha mesmo, e ele regressou sem alma, numa temporada cheia de erros. Talvez aquele que nós nos vamos lembrar para sempre é o French Mistake. Sim, esse episódio será dos mais inesquecíveis da história da televisão e talvez a única coisa que nós realmente gostamos de lembrar da 6ª temporada. Foi uma temporada tão difícil que o nosso Castiel aguentou, mas chegou ao ponto de explodir e assim trouxe com ele os Leviathans. Os Leviathans acabaram por ser os piores vilões de sempre, mas a temporada trouxe-nos pelo menos uma das personagens mais fofas da história, a Charlie. A Charlie, que é só uma das role models mais fixe de sempre da série. Eu adorava a amizade dela com o Dean e adorei o facto dela ter sido a primeira personagem LGBT a assumir-se como tal na série, o que, tendo em conta o tamanho da fandom, era super importante. Mas a melhor parte da temporada não é só a Charlie, é voltarmos a ver o medo de Sam por palhaços. Sim, porque há coisas que nós não queremos esquecer. Eu compreendo o medo de Sam, porque eu também não sou grande fã de palhaços, mas tenho de admitir que as cenas deste episódio em particular deram para soltar umas boas gargalhadas. Desculpa, Sam. O Bobby morre, que nos deixa ainda mais chateados com a temporada. Tão chateados que até o próprio Dean decidiu ir passar férias ao purgatório. Como referi há pouco, houve mortes que gostaram mais e uma delas veio nesta temporada e foi a morte do Bobby Singer, que era quase uma figura paternal, era quase uma substituição do pai para Sam e Dean, e nesta temporada foi a última vez que assistimos aos modos rudes, brutos e diretos do Bobby, personagem também com a qual fomos desenvolvendo um grande laço afetivo, e por isso esta morte foi também uma morte muito emocional que me fez sofrer muito quando vi pela primeira vez no ecrã. Mas bem, sem mais Leviathans, para estragar a história, o Sam tem um puppy, uma namorada, mas sobretudo o melhor cabelo de sempre alguma vez apresentado numa televisão. Dean regressa das suas férias no purgatório com o novo buddy, o Benny, que na verdade era um vampiro. É só a mim que o nome Benny faz lembrar coelhos? Sim? Bem, a verdade é que Benny é tão ou mais fofinho do que um coelho, e a amizade que o uniu a Dean foi parte do que os salvou do purgatório e também o que nos partiu o coração quando mais tarde Benny morre. Descobrimos também que isto de caçar monstros já era uma coisa mais antiga do que parecia, e o Sam e o Dean recebem um bunker como prenda, um bunker que pertencia aos Men of Letters, que era um grupo de caçadores do qual o John também chegou a fazer parte. É aí que conhecemos o escritor de Deus, Metatron, um personagem mais ou menos chatinho, mas temos um dos melhores momentos da temporada e talvez da história em si, porque o nosso Dean mata o Hitler. Quê? Não fica bem, é? Hã? Diga fala. Ok, diga fala. Dávamos tudo para que o que aconteceu naquele episódio fosse mesmo verdade, não é? Mas quase às portas da morte devido aos testes que teve que fazer, Sam está em perigo de vida. Mas é aí que o seu anjo da guarda, Gadriel, aparece para o salvar. Se calhar não era tão bem um anjo da guarda, mas o Dean ia resolver isso. Quem ajuda o Dean acaba por ser Cain, sim, aquele da Bíblia, mas Cain dá a Dean uma coisinha que é capaz de não ser muito boa, a sua marca. A marca toma conta do Dean e faz com que ele tenha comportamentos cada vez mais violentos. E é aí que na 10ª temporada conhecemos o Demon Dean. O que é que o Demon Dean faz? Basicamente canta em karaoke e conversa com o Crowley, mas é sem dúvida uma parte do Dean que não vamos esquecer.
Só que estes bad boys ficam em problemas quando a mãe de Crowley aparece, Rowena, uma bruxa super poderosa, decide entrar na história como vilã, mas rapidamente roubou os nossos corações. Quem não gostou muito da ideia foi o filho, o Crowley, mas como ela própria diria, Fergus! A Rowena, que é só a pior mãe que alguém pode ter, mas terminou a sua história de uma forma espetacular. Eu adoro a Rowena. Adoro, não, a sério, adoro. a história chegou assim ao episódio 200 numa homenagem fantástica. Um grupo de jovens numa escola decide fazer uma peça de teatro baseada na história dos irmãos Winchester. Entre lágrimas e sorrisos, vimos um dos episódios mais bonitos da série. You're right, Sammy. Out on the road. Just the two of us. No meio disto tudo, a Charlie morre, o que deixa o Dean completamente fora de si e muito, muito frustrado com o Sam. Tudo parecia estar mais ou menos no seu caminho, eis que a própria Darkness decide aparecer. Sim, a Darkness existe e é a irmã de Deus. A verdade é que a Darkness acaba por não se tornar também uma vilã a sério. Na verdade, o que ela queria era fazer as pazes com o irmão, mas sobretudo andar no flirt com o Dean. No meio disto tudo vemos um episódio no carro mais incrível de todos os tempos. O Bumblebee. Não é esse, Carlos, é o Impala. Porque este episódio, ao fim de muitos anos a tornar-nos fãs de Supernatural e a idolatrarmos também o carro que Dean idolatrava, tivemos direito a um episódio divertido, diferente e leve, gravado todo do ponto de vista de Impala, e também é um daqueles episódios marcantes de Supernatural. Ao som de uma bela sinfonia, Chuck revela-se como Deus. Nisso, os irmãos partem para sabes de Chuck onde, e é aí que Lucifer regressa e engravida Kelly Klein. Estava assim criado, ou gerado, um dos seres mais poderosos de sempre, o Nephilim. A Mara decide dar uma prenda a Dean, trazendo Mary de volta. Sim, a mãe volta. Mas tudo ficou mais complicado porque os irmãos descobrem que existem multi-universos criados por Deus. Nesta altura também aparecem os Man of Letters de Sua Majestade, mas mais uma vez não se preocupem porque eles também não importam assim muito, a não ser o Ketch. Arthur Ketch, British Men of Letters. Para salvar os irmãos Winchester, Crowley, outrora um vilão, decide sacrificar-se. Mortes marcantes é algo que não falta em Supernatural e, portanto, a morte do Crowley é outra daquelas que me deixou bastante triste, porque Crowley foi aquela personagem que começou por ser um antagonista, mas começamos a gostar dele e a gostar daquela relação. É quase como se fosse o quarto membro do trio Sam, Dean e Castiel, e, portanto, vê-lo fazer um ato pouco egoísta, um ato altruísta, a sacrificar-se pelos irmãos e a dizer pela última vez: Hello, boys. Mas é o universo de Scooby-Doo que nós mais adoramos ver. Scooby-Natural marcou um dos melhores episódios da 13ª temporada, onde os irmãos Winchester se juntam ao cão mais famoso da televisão para resolverem um caso. Not where we're from, not about monsters, nothing, capiche? They are pure and innocent and good. Lindas também foram as Wayward Sisters, mas infelizmente ficaram-se por aí porque, bem, acabaram por não ter uma série própria, infelizmente, mas foi um belo episódio. Michael consegue fazer um acordo com Dean e finalmente fazer com que ele o deixe usar o seu corpo para derrotarem Lucifer, com a condição de, após derrotarem o irmão maligno, Michael libertaria Dean. Claro que não aconteceu, porque Michael ficou impressionado com aquele corpicho. E quem é que no seu perfeito juízo largava? Eu não, certeza. O que é que acontece a seguir? Basicamente o Dean faz a sua melhor audição para entrar nos Peaky Blinders e o Sam deixa crescer uma barba. É isto. Eu acho mesmo que o Jensen Ackles, depois de The Boys, devia tentar a sorte na 6ª temporada de Peaky Blinders, porque, Nossa Senhora, o homem fica ainda mais bonito, vestido há anos 20. Já olharam bem? Fogo. Até dava para esquecer momentaneamente que Dean estava lá dentro em sofrimento, enquanto o Michael andava a pavonear-se a matar pessoas usando o seu corpicho. Já com tudo no sítio e tudo volta às suas posições, John regressa
num episódio incrível, no episódio 300, e os irmãos têm finalmente um jantar com os seus pais e que marca a última ceia entre aquela família. Infelizmente foi mesmo a última, porque o John regressou aos mortos e a Mary seria morta pouco tempo depois por um Jack que não conseguia controlar os seus poderes. Nesta altura o Chuck regressa para dizer que basicamente todos os universos que existem era ele a tentar divertir-se e a escrever histórias para passar o tempo, mas que se cansou e que decidiu acabar com todas elas, portanto Deus basicamente vai acabar com o mundo. E nesta altura a Billy, que é a nova morte, tem a ideia de tornar Jack uma bomba para destruir Deus, uma bomba de energia que, claro, o Dean e o Cass decidem usar para salvar o mundo. Mas é aí que o nosso Sam Winchester os impede de o fazer, porque diz que há outra forma e que eles todos juntos como família vão conseguir. Castiel tem um dos momentos mais incríveis desta última temporada. Ele olha para o Dean e agradece ao Dean por tudo que o Dean fez por ele. E acaba esse momento a dizer que o ama. I love you. Deus é assim apanhado na curva do destino e Jack consegue sugar o seu poder, tornando-se ele um novo poderoso e deixando Chuck basicamente como aquilo que ele sempre odiou, que foi os humanos. Jack despede-se assim dos nossos heróis, dizendo que, ao contrário do que aconteceu com o Chuck, ele não vai ser parte integrante da história. Ele vai estar lá, mas não vai aparecer, nem quer que ninguém reze pelo seu nome, nem que faça coisas pela sua vontade. Na verdade, Jack termina a sua participação na série dizendo que, ao contrário do que o Chuck fez, ele não vai cometer esse erro, ele não vai fazer parte da história. Goodbye. Com o equilíbrio reposto e tudo de volta ao normal, os irmãos Winchester fazem aquilo que melhor sabem. Eles partem outra vez para caçar demónios e para um último episódio que seria muito, muito marcante. No meio de tarte e de brincadeiras e de muitos easter eggs e de muitas lágrimas, o último episódio marca o fim de uma série sem igual na história da televisão. A morte de Dean, a vida de Sam e o reencontro final deles acaba por selar uma história que nos marcou a todos. Dean? Eu tinha 15 anos quando comecei a ver Supernatural. Hoje tenho quase 30 e esta foi uma série que fez parte da minha adolescência de uma forma muito especial. Ajudou-me a crescer, vivi com o Sam, o Dean, o Castiel e tantos outros, milhentas aventuras. Não acompanhei Supernatural desde o início. Devia ter uns 7 anos quando a série começou. Mas lembro-me de vez em quando, passar pela RTP para ver se estavam a dar desenhos animados e estar a dar a série e eu ficar a ver. Lembro-me de ter imenso medo porque era super dark e cheio de monstros. E é essa a primeira memória que tenho de Supernatural. E chegou ao fim. 15 anos da minha vida a acompanhar esta série. Comecei a ver a sério há cerca de 7 anos e apesar de não ter acompanhado desde o início, sem dúvida que se tornou numa série muito especial para mim e que eu guardo com muito carinho aqui num cantinho do meu coração juntamente com outras. Para mim o significado de Supernatural sempre foi família, sempre foi sentir que não estou sozinho, sempre foi ter alguém a dizer que vale a pena continuar a lutar. E esta série, Supernatural, foi uma série que me permitiu abrir portas ao mundo televisivo e abrir portas a esta paixão que eu tenho pelo mundo televisivo. E é o que me faz hoje estar aqui a falar com vocês. Não é uma história perfeita, nenhuma série alcança esse feito, mas a mensagem que passa, as personagens que vamos acompanhando ao longo das temporadas e os atores que as interpretam elevam Supernatural a um patamar difícil de alcançar. Cheguei a deixar a meio e a voltar a ver tudo do início naquela temporada dos Leviathans e, portanto, nem sei o que dizer agora. É como se fosse uma fatia
de algo que me tem vindo a acompanhar, ou que eu tenho vindo a acompanhar enquanto cresci, que desapareceu. Desapareceu não, terminou. É diferente. E acho que, para mim, sempre será essa a mensagem que Supernatural vai deixar e que eu sempre vou levar comigo para o resto da minha vida. O final da série para mim foi extremamente icónico, fico muito contente por de facto ter sido um encerramento. Dificilmente aparecerá outra série do género e que tenha o impacto que esta teve. É como se todos fizéssemos parte, de certa forma, desta família. Teve um grande impacto. É aquelas coisas que tu podias gostar às vezes mais, outras vezes menos, Supernatural, mas é daquelas séries com a qual crescemos, pelo menos na minha idade, e que estava sempre lá. E portanto, um ano se calhar não via, no outro ano via 2 temporadas, mas se eu quisesse estava lá. E agora também, mas já não vai haver pela primeira vez daqui para a frente novos episódios de Supernatural. E portanto é como se fosse uma era que chega ao fim. Não há pontas soltas. Foi uma era, foi uma história que todos vivemos. Por isso, para mim, é muito sintetizado. Supernatural é família. Eles já fizeram tudo o que tinham a fazer. Agora é a nossa vez de continuar a história, de levar este impacto mais além e fazer o que eles sempre fizeram. Saving people. Hunting things. The family business. Até um dia. Don't you cry, no.